Você já parou para pensar na importância do tempo não só na nossa vida, mas também para os alimentos e bebidas? Vinhos e destilados podem se transformar completamente ao longo dos anos se passarem por processos adequados de envelhecimento. Queijos ganham sabores únicos a partir da maturação e pães conquistam texturas e aromas de forma mágica por meio da fermentação natural. São essas influências do tempo que vamos abordar na série Momento Nespresso. A cada episódio, você vai descobrir uma nova combinação com o café de edição limitada Age de Sumatra. Um café com sabores refinados pelo tempo. Olá, pessoal! Hoje esse Momento Nespresso é cheio de sabores. Eu vou receber aqui duas convidadas que vão falar sobre pães de fermentação natural e também queijos maturados. E para começar, eu chamo aqui a padeira Papola Ribeiro, que vai falar pra gente sobre os processos de fermentação. Trouxe também um pão super especial que já tá me dando água na boca. Bem-vinda, Papola. Eu queria que você falasse um pouquinho de você, da sua história com os pães de fermentação natural e o que você trouxe pra gente hoje. Obrigada, Dani, obrigada pelo convite. Eu sou Papola Ribeiro, sou padeira, trabalho já há mais de 20 anos com pão, nesse eterno aprender dessa transformação tão linda de farinha em pão. Eu trouxe hoje para nós, para degustarmos aqui com café, um pão clássico de fermentação natural, onde eu usei farinhas nacionais, uma farinha orgânica branca, uma farinha... E o que é o grande diferencial de um processo, de um pão de fermentação natural e de um pão tradicional que a gente encontra às vezes, né, tão facilmente por aí? O ingrediente principal aqui é o tempo. Quando nós usamos da fermentação natural, que é um processo muito antigo, a gente leva para essa massa do pão as bactérias de ácido lático e ácido acético. E essas bactérias, através do tempo e numa temperatura que nós vamos controlando, tentando trabalhar esse ganho de sabor, de aroma e de textura, elas vão trazer, elas vão produzir um subproduto dessa fermentação, ácidos orgânicos, que são eles que vão trazer o aroma. E aí vai muito do padeiro, o que ele pretende no seu pão. Eu quero mais notas, mais acidez, eu quero mais o lático. Então a gente vai jogando com a temperatura e com o tempo e com a hidratação para conseguir essas notas de autor mesmo. Mas eu acho que a gente pode já ir para essa degustação, né? Vamos provar? Olha, eu não me arrisco nem a sugerir de cortar, porque eu sou meio desastrada, então o pão ele ia longe. Eu vou. Mas eu posso fazer aqui a extração do café. Oba, vamos fazer isso, cada uma faz o que sabe mais. Você gosta de pão com café e leite ou só o café? O que você prefere? Eu adoro, para mim o dia começa bem com pão e café com leite. Então eu vou fazer um latte macchiato aqui. O café Sumatra, ele tem essa característica, né, mais amadeirada, essas notas de especiarias que eu até comentei com você. E no final ele tem esse cacau, um caramelo, uma finalização mesmo, né? E quando a gente coloca o leite, vai destacar uma nota mais adocicada. Então vai ficar aquela sensação de um biscoitinho de manteiga. Então aí de casa também, se você quiser fazer esse teste, o latte macchiato você vai conseguir sentir a doçura, né? O lácteo ele traz isso, então o leite ele vai trazer mais doçura. E nessa combinação com o Sumatra, o Age de Sumatra, vai trazer essas notas de biscoito amanteigado, uma nota mais doce. Eu vou extrair pra mim apenas o café, porque eu quero ver qual é a sensação, eu quero sentir, né, a sensação desse pão com o café apenas. Vou extrair em 40 ml, esse café ele pode ser extraído em 40 e em 110 ml. Em 40 ml fica mais concentrado, então a gente tem mais óleos essenciais do café, tem mais sabor, mais aroma, e quando a gente extrai em 110 ml, a gente dissolve mais, então acaba dissolvendo também essas características do café. Esse aroma agora é incrível. É incrível. Um aroma, né? mais amadeirado. Bom, e eu vou... Pra onde que eu vou? Olha esse barulhinho. É o crepe. Deixa eu colocar aqui. E é assim mesmo, viu, gente? É fazer bagunça, é compartilhar o momento. O que nós buscamos com a fermentação, com o tempo, a formação da casca e depois somado ao tempo de forno e a temperatura e essa estrutura. É um pão que vai te oferecer
a resistência na mordida. Então você vai morder, ele não é duro, mas ele é... Você morde e você vai sentindo. E conforme você vai mordendo, você tem o tempo na boca para que ele solte o aroma já na boca. E depois você vai... Então a gente tem essa maciez, né, dessa parte de dentro, a gente tem a crocância da parte de fora, que olha, escuta também o crack, né? Como você sugere que eu passe a manteiga, que eu como ele puro pra sentir? Pois é, eu recomendo que você, para conhecer o pão, prove puro. Ele é um pão que se basta, mas eu trouxe um pão, né, pão só de farinha, água e sal, porque ele permite várias combinações. Ele é um pão que você vai comer no café da manhã, pão com manteiga e café com leite. Para mim é o café da manhã dos reis. Você pode comer ele com geleia, com um bom queijo, com um embutido. Ele pode virar um sanduíche. Na França, a grande clássica é comer com creme de avelã, porque a gente pode usar ele com doce, com geleia. Ele é um pão que pode tudo. Bem democrático. Democrático, ele é um pão que passa bem em todas as ocasiões, todas as horas do dia. É muito gostoso. O pão, ele sempre quebra também o amargor do café, né? Então a harmonização aqui fica boa. Você acredita que ele traz um pouquinho de acidez pro café? Que o café não tem acidez, né? Ele tem uma acidez bem baixa. Bem baixa. Eu gostei demais desse café por isso. Mas ficou incrível, ficou muito bom. Vou até comer mais um pedacinho. Isso porque eu nem tô colocando nada. O que você sentiu no latte macchiato? Ai, delicioso. Ele alonga o tostado, né? Que eu acho muito gostoso, esse perfume do tostado do café. E o leite parece que tem a gordura do leite. Ele arredonda esse tostado. Eu gostei demais desse café. Ele traz cremosidade, né? O lácteo. Gosto dessa acidez baixa, como gosto da acidez baixa no pão também. E eu acho que é isso aqui. Um bom, pra mim, um latte aqui de manhã com pão com manteiga, eu tô... Papola, então a gente vai ficando por aqui para finalizar o nosso momento Nespresso com esse pão maravilhoso que você fez. Obrigada. Eu agradeço a participação, aprendi muito, vi que o café e o pão tem muito a ver, muito mais do que só o café da manhã que a gente une os dois. E obrigada novamente. Obrigada Dani, obrigada a você. E agora a gente só vai dar uma organizada aqui, porque daqui a pouco eu já trago queijos. Então a gente vai falar um pouquinho dos processos de maturação do queijo e, claro, fazer mais degustações. Até mais! Olá pessoal, tô de volta aqui em mais um Momento Nespresso super especial e dessa vez a gente vai falar de queijos, a combinação de queijos e café que a gente adora e sempre fica muito bom. E para falar um pouquinho sobre os processos de maturação dos queijos e para trazer várias novidades pra gente, eu tô aqui com a Vanessa, que é gerente técnica da Pardinho. Vanessa, obrigada por ter aceitado. A gente que agradece, Dani, obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês. A gente tá muito feliz, né? E o pessoal de casa também adora sempre que a gente faz várias harmonizações com queijos e hoje é uma data especial porque a gente tá com o lançamento do nosso Café Age de Sumatra, que é um café também envelhecido, né, por 3 anos. E por isso que a gente acha bem legal fazer os paralelos e falar um pouquinho dos queijos. Queria que você contasse um pouquinho de você, de como você começou nesse mundo dos queijos especiais, né? E também falar o que você trouxe pra gente. Vamos lá. A nossa produção é toda baseada em produtos feitos a partir de leite cru, que é o leite não pasteurizado. Então, quando a gente trabalha com o leite cru, nós conservamos toda a flora nativa do leite e com isso nós trazemos mais complexidade aos produtos. Nós temos o Questa, que é um queijo feito de leite cru em tachos de cobre, que fizeram queijo Comté por mais de 50 anos. Ele é maturado em prateleiras de madeira, em caves subterrâneas, por até 8 meses. E o Mandala é um queijo feito também de leite cru. A massa dele é um pouco diferente, é uma massa que a gente cozinha, então ela tem uma temperatura maior envolvida. É um queijo também prensado, em peças que aí fresca dá em torno de 12 quilos e com uma maturação também em cave sobre prateleiras de madeira por até 12 meses. E quais são as características que a cada um consegue depois desse processo de maturação? Nós temos o Questa, que é um queijo de casca mofada, então essa aparência dele mais rústica é um mofo, que é probiótico, pode ser consumido sem problema. Uma massa bem equilibrada no sal, com um toque amendoado, adocicado e uma casca que tem notas que remetem a fungo, madeira,
um cheiro assim de terra molhada. E já no mandala, como nós fazemos esse processo de lavagem da casca, então isso também diferencia os queijos. Ali nós temos no Questa uma casca mofada. E aqui no mandala nós temos uma casca lavada com micro-organismos vivos. Ele é lavado 2 vezes por semana durante toda a vida dele, que é de 10 a, nesse caso, 12 meses. Essa lavagem, ela dá na casca também um toque de muita personalidade. Então, que tem madeira, tem um gostinho de casquinha de pão, que é proveniente das leveduras que são utilizadas, com uma massa bastante untuosa, com um toque amanteigado, também adocicado e equilibrado no sal. E é muito legal ouvir sobre os processos, né? Porque quem tá de casa também já deve ter acompanhado aí os nossos materiais nas redes sociais falando do café Ade de Sumatra, também passou por esse processo de envelhecimento, né? Então ele ficou 3 anos num armazém, os grãos em sacos de juta. A cada 3 meses os nossos especialistas iam, retiravam esses grãos, separavam e espalhavam novamente para que ele pudesse secar por igual. Depois voltavam para o saco de juta. Então, ao longo desses 3 anos, ele ficou aí, a cada 3 meses, passando por esse processo, como no queijo. Sim. Que toda semana vocês ainda faziam um novo processo dentro de um processo de envelhecimento. Tem que ter um cuidado, porque essa questão do envelhecimento, ela é muito importante. Qualquer produto, qualquer coisa pode envelhecer. A questão é o perfil, a forma, o jeito que ela vai envelhecer. Então, se você faz a maturação de um queijo, pode ser o mesmo queijo, se você deixa ele maturando com uma temperatura errada ou com uma umidade errada, ou sem manuseio, sem viragem, sem lavagem, sem inspeções periódicas, você pode ter um produto composto. Pode não, com certeza, você vai ter um produto completamente diferente daquilo que você deseja. Bom, então agora eu acho que chegou a hora da gente fazer uma bela de uma harmonização, né? Que já me deu até vontade aqui de tanto ficar olhando para esses queijos. Quando a gente harmoniza o café com alimento, é sempre primeiro um gole no café, depois a gente coloca um pedacinho do alimento na boca também para sentir a característica, no caso do queijo, e por fim a gente vem com mais um gole no café, porque é nessa hora que a gente fala que ou enaltece as características que tem no café, ou se não cria aquele terceiro sabor, que não tava nenhum e nem outro. Vamos lá. E você até comentou isso, né? Mas a casca pode comer, né? As pessoas às vezes têm preconceito. Uma lavada que são de micro-organismos vivos, diferentes entre si, mas são micro-organismos vivos que são probióticos e que podem ser consumidos. O que a gente sempre orienta é que o cliente consuma primeiro a massa do queijo, que é mais suave, para que ele sinta as notas que são provenientes do queijo, da massa, e depois com que ele prove o queijo junto com a casca, para que ele sinta também esse sabor que é proveniente, faz parte do queijo. Nesse caso, são cascas biológicas, não tem problema nenhum consumir. É um queijo macio, né? É bem macio e você vê que mesmo com um longo processo de maturação, a gente ainda consegue manter essas características. Eu vou comer a casquinha agora, para ver como que fica com a casca. Parece que ele ressalta, né, o mofo da casca, mas também eu sinto uma nota que, no fundo, parece bastante adocicada. Fica. Ficou muito bom. E agora a gente já pode ir pro próximo, né? Vamos lá no mandala. Show. O mandala já é uma cor mais clara também, né? O mandala tem uma cor mais clara, embora seja mais maturado. Mas é todo esse processo de controle, de lavagem da casca que contribui para que isso aconteça. Inclusive a casca, né? Fica mais alaranjada, fica um tom mais claro. Que cremoso. O lácteo aqui explodiu, né? As notas de manteiga, um fundinho adocicado, mas principalmente essas notas láticas de manteiga, de creme. Parece que deu até uma untuosidade a mais no café. Não sei. E ele tem uma textura diferente, né? Quando a gente mastiga, dá pra sentir diferente essa textura dele. Nesse caso, como a maturação dele tá um pouco mais avançada, a gente começa a ter um pouquinho de precipitação de proteína, que esses cristalzinhos bem finos que você tá sentindo. É natural da fermentação. Olha, gente, eu super recomendo os dois, porque são experiências diferentes, completamente né? diferentes. Esse daqui, o mandala, ele tem uma textura muito diferente mesmo, né? Que quando a gente mastiga, a gente vai sentindo esses cristais. Trouxe muito um lácteo aqui pra bebida, trazendo cremosidade, às vezes trazendo até um pouco mais de corpo pro café. Esse lácteo, a tona. E o Questa, ele já traz uma picância. Ele já vai cortar o amargor com essa mineralidade que ele tem e trazer essas notas de especiaria à tona. São experiências completamente diferentes que valem muito a pena.
Bom, agora a gente vai ficando aqui nesse nosso momento Nespresso super saboroso, né? E eu agradeço a sua participação, Vanessa, obrigada por estar aqui com a gente, explicando mais sobre o mundo dos queijos e os processos de maturação. Acho que foi muito rico para quem está de casa e conseguiu entender melhor sobre os queijos, quebrar alguns mitos de que pode sim comer as casquinhas do queijo, né, quando for um queijo especial. Com certeza, a gente que agradece, Dani, Nespresso, muito obrigada. É sempre um prazer fazer parte de um projeto como esse. Ah, obrigada. Imagina que é isso. E você aí de casa, faça essas combinações e também conte aí pra gente o que vocês acharam, se fizer com o mandala, com o Questa ou outras opções. Espero que vocês tenham aprendido bastante aqui e repliquem aí na casa de vocês, tanto agora que a gente falou de queijos, quanto um pouquinho mais cedo que a gente falou dos pães. Vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau, até mais. Tchau, obrigada.